Bom dia, irmãos. A gente vai fazer algo um pouco diferente hoje, mas antes disso eu quero agradecer já a Deus pelo ministério da irmã Soraya, missionária, dedicando sua vida aí para a evangelização e proclamação do evangelho aos surdos. Eu quero fazer uma oração pelo ministério da irmã, para que Deus conduza, que abençoe, e também pelo nosso tempo da nossa mensagem aqui. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da tua igreja, e porque o Senhor também tem levantado, Senhor, pessoas que têm se dedicado à proclamação do teu evangelho para outras pessoas diferentes de nós. No caso da irmã Soraya, que o Senhor tem levantado já servindo ao Senhor há tanto tempo, em direção aos surdos, ó Deus. Agradecemos porque ela tem toda a sua dedicação, como tem mostrado aqui, a sua alegria e o seu entusiasmo em servir ao Senhor dessa forma, e nós te pedimos que o Senhor abençoe a ela nos seus desafios, nas bênçãos também do seu ministério, que o Senhor cuide dela e de todo esse projeto que ela tem realizado tão belo, Senhor, em proclamar o teu evangelho para essas pessoas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide também do seu sustento, do projeto com relação ao carro, que o Senhor levante pessoas para que abençoe esse projeto e ela possa continuar te servindo ainda melhor, com os recursos necessários, ó Deus, para alcançar esse povo. Te pedimos também, Senhor, agora, pela mensagem da tua palavra também que será proclamada, que o Senhor seja glorificado, ó Deus, em tudo isso. É pelo que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu falei, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente hoje, para aproveitar o tempo da EBD, fazer uma espécie de aula, mensagem, de pregação ao mesmo tempo. Espero em Deus que dê tudo certo. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é sobre uma ferramenta que a gente tem quando a gente estuda a palavra de Deus, estuda a Bíblia, que é a busca do que nós chamamos de modificadores. O que é um modificador? É aquilo que muda, obviamente, as palavras dentro do texto. Eu quero dar uma aula de português para vocês, mas basicamente a gente faz esse exercício para buscar dentro da palavra de Deus, dentro de um texto bíblico, a sua ideia principal. E eu costumo dizer que às vezes a gente precisa falar sobre alguns termos técnicos quando a gente vai estudar a palavra, porque Deus nos deu a sua palavra em texto. Então, se Deus nos deu a sua palavra em texto, a gente precisa aprender um pouco mais sobre texto. Se Deus nos tivesse dado a sua palavra através de imagens, se na nossa Bíblia tivessem figuras que Deus tivesse nos dado para revelar a si mesmo de forma a partir das imagens, de forma imagética, nós estudaríamos sobre cores, nós estudaríamos sobre perspectivas, sobre composição de imagem, mas Deus nos deu a sua palavra em texto. Então, se Deus nos deu a sua palavra em texto, nós precisamos ser pessoas que estudam o texto e que amam esse texto a partir do qual Deus se revelou. Ah, pastor, mas eu não gosto muito de ler. Ler nunca foi lá muito aquilo que eu gosto de fazer. Porque eu entendo, faz parte, mas pelo menos a palavra de Deus você precisa aprender a gostar de ler, porque é a partir dela que o Senhor Deus se revela, e é um texto. Então, pensando nisso, eu quero mostrar para os irmãos como a gente pode analisar um texto, um exemplo de análise de um texto, para a gente poder tirar aplicação para a nossa vida. E eu gosto muito desse texto de Filipenses 4:19, que diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." E o exercício que eu quero fazer com vocês inclusive vão poder falar, a gente vai procurar dentro desse texto aquilo que é a ideia principal. E no primeiro
primeiro momento, a gente vai tirar aquilo que não é a ideia principal do texto. Eu vou fazer vocês entenderem isso melhor quando eu fazer as seguintes perguntas. Por exemplo, quando eu digo "e o meu Deus", quando eu falo isso, se eu tirasse, por exemplo, a expressão e dissesse "o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades", vocês entenderiam a mensagem? Não estou dizendo que é a mesma mensagem. Estou perguntando se vocês entenderiam, se ela faria sentido para vocês. Ok? Esse vai ser o nosso exercício. Não estamos tirando da palavra de Deus, por favor, tem lá em Apocalipse que se quem acrescentar ou tirar desse livro da lei vai receber a maldição que está dentro desse livro, né? Ele não está fazendo isso, eu não quero nem passar perto dessa maldição aí. A gente vai voltar a tudo isso depois, é só um exercício, por favor, viu? Então, e se eu tirar, por exemplo, aqui "o meu" e disser para vocês, estou tirando, pessoal, mas vai voltar depois, fique tranquilo, tá? Se eu disser "Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades", faria sentido a mensagem? Vocês entenderiam? Não é a mesma mensagem, eu sei. Claro que não é. A gente tirou uma parte importante, mas ela continua fazendo sentido. Nós temos uma ideia completa ainda aí. Mas se eu tirar, por exemplo, "Deus" e disser "segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades", e não falar "Deus", vai fazer sentido essa frase? Não. A gente tirou um elemento importantíssimo da frase, que é o sujeito, né? Olha aí, aula de português, né? De bônus, viu? Então eu não posso tirar a expressão, a palavra "Deus" dessa frase. Significa então que essa palavra, ela faz parte da ideia principal do texto, faz parte daquilo que o texto quer dizer de mais importante, certo? E as outras palavras são os modificadores que acrescentam a essa ideia principal. Pessoal, vai fazer sentido, certo? Eu prometo para vocês. Agora, depois da palavra "Deus", nós temos "segundo a sua riqueza em glória". Então, eu vou tirar por um momento aqui, vai doer, porque "segundo a sua riqueza em glória" é uma expressão bem poderosa, né? Mas, se eu tirar "segundo a sua riqueza em glória" e disser para vocês "Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades", a frase faria sentido? Faria, né? Não estou dizendo que é a mesma, porque riqueza e glória do Senhor é muita coisa, né? Mas a gente vai já falar disso. Mas o ponto é, a ideia principal, ela ainda permanece. E nós estamos em busca dessa ideia principal. Aprenda não só a parte do que eu estou falando, mas o método de chegar nessa ideia principal. Até porque, lá em Provérbios fala que nós deveríamos buscar a palavra de Deus como se nós estivéssemos buscando a prata, ou a sabedoria em termos de tesouros escondidos. O que Provérbios nos apresenta com isso é que a palavra de Deus e a sabedoria que vem dela, nós deveríamos buscar como quem busca dinheiro, como quem busca prata, como quem busca tesouros escondidos. Então, se tivesse um curso de como você ganha 100 mil reais em 7 dias, e tivesse esse curso aí para vender, e fosse um método garantido, vocês acham que ia ter uma fila grande ou pequena atrás de saber como era que se acha, né? Como é que se consegue alcançar esses 100 mil reais em 7 dias, né? Eu usei esse exemplo porque um dia desse teve um curso aí e lotou o centro de eventos e a ideia era exatamente essa, né? Mas o ponto é, nós deveríamos buscar a sabedoria da palavra de Deus assim. Então esse método de estudar a Bíblia é exatamente com essa ideia, de você buscar como a tesouros escondidos, a sabedoria da palavra de Deus.
Quando a gente pensa assim, quando a gente achar que está dando muito trabalho, né? Então a gente pensa, eu estou buscando o tesouro escondido, eu estou buscando a prata, estou buscando aquilo que é mais valioso. Então o restante é só a parte do processo quando a gente quer encontrar aquilo que é mais valioso. Voltando, se eu tirar a expressão Deus, vocês já sabem que não vai fazer sentido. E se eu tirar a expressão há de suprir, e se eu disser Deus em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, faria sentido a frase? Vou perguntar de novo. Deus em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Faria sentido? Não, né? Então a gente está vendo que esse há de suprir é uma expressão importantíssima e faz parte, inclusive, da ideia principal. Na verdade, o há de suprir é o verbo, né? Mais especificamente uma locução verbal, mas aí é querer demais, né? Mas o ponto é, Deus vai suprir, Deus suprirá. Então eu não posso tirar essa expressão há de suprir, faz parte da ideia principal, então deixa ela aí. Agora vai ser doloroso, mas se eu tirar em Cristo Jesus, não é heresia não, viu meu irmão? A gente vai voltar, já falei. Mas se eu tirar a expressão em Cristo Jesus e disser Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Faz sentido a frase? Mudou significativamente, eu sei, mas ela continua fazendo sentido. Deus vai suprir cada uma de vossas necessidades. A pergunta não é se é a mesma frase, a pergunta é se ela faz sentido sozinha. Ela faz sentido sozinha. Não é a mesma, definitivamente, mas fique tranquilo. Agora eu vou tirar o Deus há de suprir. Se eu tirar cada uma de vossas, porque são vários modificadores, eu não tenho tempo para explicar cada um deles, mas se eu tirar cada uma de vossas e disser para vocês, Deus há de suprir necessidades. A frase faz sentido, pessoal? Definitivamente não é a mesma coisa do começo. Mas nós acabamos de chegar naquilo que é a ideia principal. Porque se eu tirar, por exemplo, necessidades e disser para vocês, Deus há de suprir, essa frase não faz sentido. Você vai me perguntar, Deus vai suprir o quê? Que é, o português de novo, né? O objeto direto, né? Mas vamos sair dizendo aí que foi aula de gramática não, tá? Foi só um detalhe aí para o pessoal que gosta de gramática ficar feliz. O ponto é mostrar que se nós encontramos Deus há de suprir necessidades, a gente acabou de encontrar a ideia principal do texto de Filipenses 4,19. Essa é a ideia principal. Isso é sem o que você não pode sair do texto sem entender isso. Deus vai suprir necessidades. É isso que Paulo quer dizer primordialmente, principalmente. E é assim que a gente tem que pensar inicialmente nesse texto. Paulo está dizendo, Deus vai suprir necessidades. Ótimo. Nós acabamos de chegar à ideia principal. Era onde nós queríamos chegar inicialmente. Agora eu vou me redimir com vocês, certo? Porque agora eu vou voltar e trazer à tona aquilo que eu tinha tirado. E eu vou colocar, se eu disser, e o meu Deus há de suprir necessidades. Quando eu falo, e o meu Deus, eu estou dizendo que Deus vai suprir necessidades, essa é a ideia principal, mas eu estou dizendo agora que é o meu Deus. Esse é o poder dos modificadores. É a forma como eles modificam a ideia principal e trazem a riqueza do texto. Então,
é o meu Deus. Não é somente Deus vai suprir necessidades, é o meu Deus. O apóstolo Paulo está falando, não é de qualquer Deus, porque ao redor dele haviam muitos deuses. Quando ele vai em Atenas, inclusive lá em Atos 17, ele fica impressionado com o número de deuses que tem. Tem tantos deuses que tem até um lugar lá que é para o Deus desconhecido, caso tenha faltado algum, né? Aí tem um Deus desconhecido. Ele está impressionado. São muitos deuses. E hoje tem muitos deuses por aí também. Então Paulo diz que ele é o meu Deus. De tal forma que nós poderíamos dizer que a ideia principal, que Deus vai suprir necessidades, e Deus vai suprir essas necessidades pessoalmente. Deus vai suprir necessidades pessoalmente. E quando eu estou falando sobre isso, é exatamente porque alguns desses deuses que havia, eles eram deuses impessoais. Até hoje, né, tem gente que adora todo tipo de coisa. Tem gente que adora o dinheiro, mas o dinheiro não é uma pessoa. Mas o nosso Deus é um Deus pessoal. Tão pessoal que nós podemos chamá-lo de meu. A gente fala meu Deus e a gente não entende muitas vezes ou não para pensar e meditar sobre o valor e a profundidade que é você dizer meu Deus. Eu estou dizendo que Ele é tão próximo a mim que eu posso chamá-lo de meu. Não tem nada a ver com que eu possuo a Deus, que Deus, eu sou dono de Deus. A gente sabe que não faz o menor sentido pensar assim, é meu no sentido de que é tão próximo. Inclusive, Paulo utiliza essa mesma expressão para falar do meu Evangelho. Mas a gente sabe, o Evangelho é de Cristo, mas o Evangelho é tão próximo, tão próximo, tão próximo a Ele, que Ele diz, é o meu Evangelho. E a gente entende, sem pensar mal de Paulo. E ao mesmo tempo a gente entende Ele dizendo, Deus vai suprir é o meu Deus que vai suprir as necessidades. Ele pessoalmente, Ele não vai mandar um emissário, Ele não vai mandar uma pessoa que a gente não sabe quem é Ele. Deus supre as nossas necessidades a partir de si mesmo. Não é secundariamente, terciariamente, Deus não terceiriza o seu cuidado para conosco, é Ele que cuida de nós. E Ele conhece as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa, que a gente sabe, que às vezes a gente sente falta. Deus conhece sobre cada uma delas pessoalmente. Deus não simplesmente abençoa o seu povo de forma assim, como quem não sabe exatamente o que está acontecendo. Não, eu estou cuidando aqui, mas e o fulano de tal? Não, o fulano de tal eu nem conheço, mas ele está sendo cuidado. Não. É o meu Deus. Pessoalmente está cuidando das minhas necessidades. É assim que Deus supre necessidades. Esse é o poder dos modificadores. Mas não para por aí, pessoal. Nós também temos o fato de que agora a gente vai tirar o segundo a sua riqueza em glória. E agora a gente presta atenção em mais um modificador. Porque quando ele diz que é o meu Deus que vai suprir segundo a sua riqueza em glória, a gente pensa, qual é a medida com a qual Deus vai suprir as nossas necessidades? Porque suprir necessidades, se você está precisando de R$100 e alguém me dá 10, ele está ajudando a suprir as suas necessidades, mas não é exatamente tudo aquilo que se poderia, que você está necessitando. Mas aqui a gente está falando da medida com a qual Deus supre as nossas necessidades. Qual é a medida? Deus usa 10% da sua força? Deus utiliza 20% da sua capacidade para nos abençoar e suprir as nossas necessidades? Qual é a medida com a qual Deus supre as nossas necessidades? Segundo a sua riqueza em glória. Então Deus supre as nossas necessidades ricamente. Nós podemos clamar a Deus diante daquilo que a gente precisa
Todos nós temos as nossas necessidades específicas, a gente vai já falar sobre isso. Mas a gente pode confiar de que Deus não vai só usar 10% do seu poder, de que Deus não vai, de que Deus não vai abrir mão do seu poder para nos abençoar e cuidar das nossas necessidades. Por quê? Porque a medida que Ele utiliza é a sua riqueza em glória. Ou seja, eu posso confiar. Deus não tem limites. Qual é o limite da riqueza, da glória de Deus? Não tem. Então eu posso clamar. Eu nunca vou parar e pensar assim, não, eu já pedi demais para Deus. Deus agora não tem mais nem com o que mais me abençoar. Já deu o limite dele. Não tem, porque é a riqueza, segundo a sua riqueza em glória. Eu acho, na verdade, que nós pedimos pouco a Deus. Se a gente pensar sobre a riqueza da glória dele, a gente talvez estaria mais vezes diante do seu trono de glória clamando: Senhor, cuida das minhas necessidades. Cuida das minhas necessidades. O Senhor não tem limites para suprir essas necessidades, porque na tua palavra diz que o Senhor vai suprir isso ricamente, com a medida da tua riqueza em glória, Senhor. É infinito isso aí. Eu acho que se a gente pensasse mais nessa medida, na conta corrente da glória de Deus, temos um exemplo bem pequeno mesmo, mas não tem limite isso aí. Deus nos abençoa segundo a sua riqueza em glória. Ricamente é assim que Deus supre as nossas necessidades. Agora fique tranquilo aí, porque talvez a parte mais importante do texto esteja aqui, né? Nós vamos voltá-lo aqui. Porque o outro modificador é em Cristo Jesus. Ou seja, como é que Deus vai suprir as nossas necessidades? Ele vai suprir em Cristo Jesus. Segundo os interesses de quem Deus vai suprir as nossas necessidades? Segundo os interesses de Cristo Jesus. Então Deus supre as nossas necessidades, irmãos, cristologicamente. O que é Deus suprir as nossas necessidades cristologicamente? É Deus saber que aquilo de que nós necessitamos é aquilo que vai nos fazer mais parecidos com Cristo. E é aqui que entra a diferença entre pedir certo e pedir errado. Quando o Tiago vai falar que nós pedimos mal quando nós pedimos segundo os nossos próprios prazeres, para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Quando a gente pede egoisticamente, mas Deus supre as nossas necessidades cristologicamente. Ele dá para você e para mim aquilo que vai fazer com que Cristo seja glorificado. Talvez não seja aquilo que eu esperava, porque aquilo que talvez eu esperasse tanto, não tornasse Cristo maior na minha vida. Então, às vezes, Deus nos dá um não, exatamente porque Cristo não vai ser glorificado nisso que você está pedindo. Às vezes, Deus nos manda esperar, porque se Ele der aquilo que você tanto quer naquela hora, Cristo não vai ser glorificado na sua vida. Talvez você vai se apegar tanto à bênção, que vai esquecer de Cristo. Então Deus diz muitas vezes espere, ou Deus diz muitas vezes para você não. Mas existem algumas coisas que você pode pedir que é garantido que Ele vai dar. Por quê? Porque vai tornar você mais parecido com Cristo. Então o que é isso aí, pastor? Que a gente pede e Deus dá? Com certeza, sabedoria, santidade, mais dinheiro na conta. Não, isso aí não. Porque às vezes mais dinheiro na sua conta não torna você mais próximo de Cristo. Então, isso aqui não é garantido não, esse terceiro. Mas mais sabedoria está garantido. Esta é a vontade de Deus, que você peça mais, porque vai tornar você mais parecido com Cristo. Mais santidade, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pode pedir, é vontade de Deus, vai tornar você mais parecido com Cristo. Deus vai suprir essa sua necessidade de ser mais santo cristologicamente. É assim que Deus supre as nossas necessidades. E quando a gente fala que Deus supre pessoalmente, que Deus supre ricamente, então agora eu vou pedir sem limites, né?
pode pedir, se for para Cristo ser glorificado na sua vida, porque é assim que Deus supre as nossas necessidades. E por último, irmãos, a gente terminar com essa história sobre os modificadores. O último modificador diz que Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Esse modificador nos faz perceber que Deus supre as nossas necessidades especificamente. Lembra que eu falei que Deus não supre as nossas necessidades de uma forma assim bem geral? Ele cuida, Ele sabe dos detalhes. Ele sabe daquela necessidade, Ele sabe daquela dor que você tem lá no seu coração, por uma necessidade que você sentiu hoje de madrugada. Ele sabe disso. E o texto está dizendo que Ele vai suprir cada uma delas. Cada uma das vossas necessidades, ou seja, cada uma das necessidades de vocês, Deus supre especificamente, porque as necessidades do irmão que está do seu lado não são as suas mesmas necessidades. E Deus supre as necessidades do irmão que está do seu lado e supre as necessidades suas. Fique tranquilo que eu não vou pedir para você virar para ele e dizer alguma coisa não. Mas Deus vai suprir especificamente cada uma delas. Mas, pastor, eu estou sentindo ainda necessidades que Deus não está suprindo. E são muito específicas, inclusive, elas não saem da minha cabeça. Talvez porque elas não entrem no critério. Aliás, talvez não, certamente. Porque se Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades, Ele ainda talvez não tenha dado para você. Ou talvez não vai dar para você. Porque isso não vai cumprir o seu propósito cristológico. De tornar Cristo o principal da sua vida, o centro da sua vida. Deus vai suprir, sim, cada uma das nossas necessidades. Mas, em Cristo Jesus. De tal forma, irmãos, que agora a gente encontrou a ideia principal e a razão dos modificadores. Qual é a ideia principal que a gente falou no começo? Deus vai suprir necessidades. Isso está colocado. Só que, através da análise dos modificadores, disso que modifica a ideia principal e enriquece a mensagem, ele nos mostra que Deus vai suprir necessidades, sim, mas pessoalmente, ricamente, segundo a sua riqueza em glória, cristologicamente, em Cristo Jesus e especificamente, ou seja, cada uma delas. Vocês, juntamente comigo, chegaram, assim nós chegamos na ideia principal e naquilo que traz mais detalhes a essa ideia principal através de alguns minutos estudando a Bíblia. Aí você pode imaginar o quanto você pode fazer diante da palavra de Deus, diante da sua Bíblia, estudando, fazendo a diferença em relação a isso, não somente lendo assim como quem lê o jornal, mas lendo e tentando tirar disso como quem busca a tesouros escondidos, como quem busca a prata. Deus vai suprir necessidades. Sim, pessoalmente, ricamente, cristologicamente e especificamente. Isso deveria mudar a nossa forma de clamar a Deus e também de confiar em Deus, porque eu sei que é assim que Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu não deveria me sentir ansioso, eu não deveria me sentir como quem não sabe como vai ser o dia de amanhã e isso gerar aquela angústia no nosso coração, porque eu tenho um meu Deus, é o meu Deus que vai suprir essas necessidades com a sua riqueza, com o seu poder, na medida da sua infinita glória, com um propósito maravilhoso em Cristo Jesus, e
e sendo específico em cada uma dessas nossas necessidades. Então, que esse exercício que nós fizemos aqui faça sentido para você, para que você se empolgue para estudar a sua Bíblia, uma caneta, um papel, alguma coisa parecida, mas que lhe faça entender a palavra de Deus com mais riqueza e mais detalhes. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, obrigado pela Tua palavra tão rica, por esse texto que o Senhor nos dá, da Tua palavra, a partir da qual o Senhor se revela. Que venhamos a amar mais, Senhor, esse texto. Que venhamos a estudá-lo, Senhor, com mais profundidade, com mais meditação, com mais atenção, apesar do nosso mundo tão alheio, Senhor, tão difuso, tão cheio de distrações, que apesar de tudo isso, ó Deus, o Senhor nos ajude a valorizar o tempo em direção à Tua palavra, e que ela venha nos enriquecer e nos lembrar, como nós vimos hoje, inclusive, que o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, Senhor, de forma pessoal e de forma específica. Nos ajuda, Senhor, nesse sentido, e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.